E hoje nós vamos ver todos os titãs da Costa Leste. Arion aqui, sejam bem-vindos ao canal Dimensão Geek. Ricardito, e o prodígio da pontaria abre o caminho, ex-parceiro do Arqueiro Verde e membro fundador dos Titãs da Costa Leste. O Ricardito possui uma precisão física e rivaliza diretamente com a do Robin. Sua velocidade de puxar e disparar flechas é tão alta que ele consegue esvaziar sua aljava em poucos segundos, atingindo múltiplos alvos em movimento sem errar um único tiro. O que realmente eleva o nível de Ricardito é o seu arsenal. Ele não usa flechas comuns, ele recarrega flechas de PEN, pulso eletromagnéticos, flechas congelantes explosivas e cordas de alta resistência. Ele consegue paralisar tanques e desativar tecnologias avançadas à distância mesmo antes que seus inimigos percebam de onde veio seu ataque. E o nível da apelação, o Ricardito combina agilidade acrobática com combate tático de longo alcance. Se ele estiver em um terreno elevado ao seu favor, ele consegue conter uma pequena invasão sozinho apenas na base do tiro certeiro. A abelha, Bumblebee, a líder oficial dos Titãs da Costa Leste, não está para brincadeira. A abelha possui a habilidade de encolher seu corpo ao tamanho de um inseto, mantendo e até amplificando proporcionalmente sua força física normal. Combinando isso com suas asas mecânicas de alta frequência, ela se torna o elemento de infiltração e ataque surpresa perfeito. Além de ser uma cientista brilhante que projetou seu próprio traje, ela carrega 2 ferrões de energia mística nas mãos, capazes de descarregar rajadas elétricas de alta voltagem. Ela consegue fritar os sistemas internos de robôs gigantes e nocautear vilões casca-grossa, atacando diretamente os pontos cegos deles. O porquê dela ser perigosa, a abelha é virtualmente impossível de ser atingida quando está encolhida, mas os seus disparos continuam machucando como os de um herói de tamanho normal. Ela tem a liderança e o poder de fogo necessário para comandar uma equipe inteira, mais e menos. Estes gêmeos da Guatemala trazem uma das habilidades mais cobiçadas do universo da DC, a super velocidade ligada à força de aceleração. Quando estão ativos, eles correm tão rápido que quebram a barreira do som, tornando-se porrões impossíveis de serem vistos a olho nu. Eles destroem exércitos inteiros, criam correntes de ar devastadoras e resolvem problemas complexos em frações de segundos. O único motivo deles não estarem mais altos no ranking é a sua condição de ativação. Eles só ganham super velocidade quando estão se tocando fisicamente. Se forem separados no campo de batalha, eles voltam a ser apenas 2 crianças comuns. Mas quando estão de mão dadas, a sincronia deles é impecável. E o ponto crítico, apesar da fraqueza da separação, quando mais e menos estão juntos, a velocidade deles é tão absurda que eles conseguem sabotar planos de vilões estratégicos antes mesmo que eles consigam apertar um botão. Jinx, a bruxa rosa da Hive, traz uma das habilidades mais perigosas e improváveis de todo o universo DC. Ela usa a manipulação das probabilidades, ou simplesmente você pode chamar de azar. Jinx consegue disparar rajadas de energia mística que alteram a sorte ao redor dos seus alvos, fazendo com que as estruturas desabem, armas falhem e o próprio ambiente se volte contra os heróis. Enfrentar Jinx é um pesadelo tático, porque não importa o quão bom seja o plano do Robin, o poder dela faz com que tudo dê errado no último segundo. Ela combina essa magia caótica com uma agilidade acrobática invejável, o que a tornou a líder natural do sexteto da Hive. Antes da sua redenção. E o nível de apelação, o poder da Jinx pode causar falhas catastróficas em nível estrutural. Ela pode quebrar o chão sob os pés do Mutano ou fazer os sistemas do Cyborg entrarem em curto, apenas apontando o dedo e desejando uma sorte. Aqualad. Aqui temos o campeão dos oceanos. O Aqualad carrega toda a biologia superior dos Atlantes, o que significa que sua densidade muscular é absurdamente maior do que a dos humanos comuns, para poder aguentar a pressão das profundezas. Ele possui super força física, sendo capaz de erguer blocos de concreto e nocautear oponentes gigantescos, apenas com socos diretos. Além da sua força bruta, o Aqualad possui a hidrocinese, poder de controlar mentalmente a água, moldando-a em barreiras sólidas, chicotes ou correntes esmagadoras. Ele também tem a habilidade de se comunicar e comandar a vida marinha, chamando criaturas gigantescas para o combate se estiver perto do oceano. E o diferencial, se a luta for perto da água, o Aqualad se torna quase invencível. Ele combina o controle de fluidos com a resistência física e suporta impactos pesados sem sofrer danos sérios. Ele é o verdadeiro monstro dos mares das equipes. E de Flash, o Wally West. O Wally West introduz a força de aceleração no universo dos Titãs, e o nível de velocidade que ele atinge o coloca instantaneamente entre os seres mais intocáveis do desenho. O Kid Flash corre tão rápido, consegue quebrar a barreira do som e se aproximar da velocidade da luz, fazendo com que o tempo pareça congelado ao seu redor. Com essa velocidade brutal, ele pode criar tornados devastadores apenas girando os braços, correr pelas paredes, atravessar
superfícies sólidas, vibrando suas moléculas e desarmar exércitos inteiros antes que os oponentes consigam processar que ele estava ali. No combate corpo a corpo, seus socos carregam energia do impacto da massa acelerada e a velocidade apelando que de Flash opera em uma escala de tempo completamente diferente. Em uma fração de segundo ele consegue analisar o campo de batalha, salvar reféns, nocautear os vilões principais, sem receber um único arranhão de volta. E agora eu quero saber de vocês, quem é o ser mais apelão dos Jovens Titãs na sua opinião? Uma olhada nos produtos aqui do canal, tem vários Funkos irados pra vocês comprarem. Comenta aqui embaixo, eu quero ouvir a opinião de vocês. Não esquece de se inscrever, dar aquele like, virar membro do canal por R$1,99. Valeu e até o próximo vídeo. Tamo junto!